No Antigo Egito, o lendário faraó Quéops está morto. Quem sucederá o construtor da maior pirâmide da história? Parece que houve um pouco de tensão entre os membros da família. Agora, egiptólogos acreditam que investigar as turbulências da sucessão poderia solucionar o mais duradouro mistério do Egito, o enigma da Esfinge. Não há nenhuma assinatura na esfinge. Não há marca a identificando. Esta é uma história de mentiras, traições e da estátua mais enigmática da história. Mistérios e magia estão sempre ao redor da esfinge. A história das pirâmides é uma história de inovações, Ele era uma máquina de ressurreição. rituais misteriosos, Estas são coisas que ajudam os mortos a se reenergizarem para viver para sempre. trabalhos excruciantes e intrigas palacianas. Desvende os segredos mais profundos dos faraós. Cada múmia é diferente. Você nunca sabe exatamente o que esperar. Conheça as vidas dos trabalhadores da antiguidade e desvende a incrível história do antigo Império do Egito. Não só o Antigo Egito fez as pirâmides, como as pirâmides fizeram o Antigo Egito. No Planalto de Gizé, a famosa Grande Pirâmide tem uma vizinha igualmente imponente. Este enorme monumento, composto por cerca de 2 milhões de metros cúbicos de rocha, foi encomendado por um faraó chamado Quéfren. Por volta de 2470 a.C., Quéfren sobe ao trono e convoca uma vasta força de trabalho para construir sua pirâmide. Artesãos profissionais e trabalhadores experientes que dão continuidade a uma longa tradição de construção de pirâmides no Egito. O pai de Quéfren era o lendário faraó Quéops, o construtor da Grande Pirâmide. E assim como seu pai, Quéfren quer sua própria pirâmide, uma tumba que garantirá sua imortalidade. Hoje, as tumbas pirâmides de Quéfren e Quéops dominam o Planalto de Gizé. Mas em frente a elas, há outro gigantesco monumento construído por volta da mesma época, cujo propósito e origem são muito mais misteriosos. A Esfinge. O arqueólogo Mark Lanner passou anos estudando cada centímetro quadrado dessa estátua imensa. A esfinge é única. Em geral, os antigos egípcios não ergueram estátuas desta escala por mais 1.200 anos. O fato de terem erguido esta, naquele momento, é mais uma manifestação dessa explosão de atividade, explosão de gigantismo das pirâmides. Era um tempo de exuberância. Trata-se de algum tipo de monstro mítico, com uma cabeça humana e o corpo de um enorme leão. Ninguém nunca havia tentado algo em uma escala tão colossal. Ela é um bloco único. É feita de rocha do subsolo. Os egípcios fizeram a esfinge, cavando uma vala no formato de uma ferradura, deixando o centro como uma base. A Esfinge é a maior escultura que resta do mundo antigo. Ela tem cerca de 20 metros de altura, o equivalente a um prédio de 6 andares, e mais de 73 metros de comprimento.
Mas quem haveria ordenado a construção dessa estátua gigante? E por quê? Esse é um mistério que há séculos fascina os historiadores. Não há nenhuma assinatura na esfinge. Não há marca a identificando como um faraó específico. Temos esse tipo de assinatura nas pirâmides, mas não aqui na esfinge. Mark acredita que ela tenha sido construída nos anos após a morte de Kelps. Se for o caso, seria lógico que a esfinge tivesse sido criada pelo construtor da segunda pirâmide de Gizé, o seu filho Khephren. Mas a resposta não é tão simples, porque Khephren jamais deveria ter se tornado faraó. Registros antigos indicam que Kelps teve ao menos 14 filhos, incluindo 9 meninos de ao menos 3 esposas reais diferentes. Outros filhos, como Kauab e Gedefré, estavam mais próximos do trono que Khephren. Portanto, egiptólogos tentando solucionar o mistério de quem teria construído a esfinge precisam também se perguntar quem sucedeu a Kelps e como. O primeiro enigma a resolver: por que os construtores antigos esculpiram a esfinge? O que ela representa? Os historiadores ainda não sabem como os antigos egípcios chamavam essa criatura. Foram os gregos que a chamaram de esfinge, em referência à lenda de Édipo, que derrotou o monstro solucionando seu famoso enigma. Mas esse mito só foi registrado por escrito 2 milênios depois da estátua egípcia ter sido esculpida. Então, o que é esse monstro imenso? E por que ele foi esculpido no meio do Planalto de Gizé? Antes havia leões chegando até a Síria, ao norte, nos tempos do Antigo Egito. O leão sempre foi também um símbolo da realeza, do poder do rei. O leão é o rei das feras. Bom, desde o começo, os faraós gostavam de se associar aos vencedores e a criaturas poderosas. E que criatura é poderosa? O leão. Portanto, ser associado a tais criaturas poderosas era algo bom. Portanto, temos tronos com leões. Eles são criaturas divinas. São criaturas solares porque pensamos neles com suas jubas e são como o sol por causa da cor. Mas certamente é possível ver essa ligação entre reis, deuses e leões, tudo junto. Para compreender a associação entre o poder do leão e a realeza, precisamos viajar mais de 5.000 anos de volta no tempo, ao próprio início do reinado egípcio. Por volta de 3.150 a.C., um faraó belicoso governa o país. Seu nome é Atotes. Atotes reforça os limites de seu reinado, lançando ataque contra os territórios vizinhos. Arqueólogos encontraram sua tumba em Ábidos. Atotes é interessante porque ele é o primeiro rei da primeira dinastia e é sepultado em Ábidos. Ábidos é um antigo centro do poder no sul do Egito e é o local de sepultamento dos governantes da primeira dinastia. Pesquisadores que examinavam a sepultura de Atotes encontraram algo chocante. Nós temos a sepultura do rei no centro. E então, pequenas câmaras ao redor da tumba, nas quais diferentes pessoas estão sepultadas. Alguns vestígios indicam que a maioria era jovem. A descoberta pode ser um sinal de um ritual nefasto. Em Ábidos, alguns egiptólogos apontam que há mais de 5.000 anos, o faraó Atotes ordenava que serviçais fossem mortos ritualmente
e sepultados junto com ele. Se as pessoas sepultadas ao redor da tumba de Atotes foram sacrificadas quando o rei faleceu, isso seria um exemplo de um serviçal continuando a realizar seus trabalhos no pós-vida. Se for verdade, esses seriam os primeiros sacrifícios humanos de que se tem registro no Egito. Mas, sem mais indícios, as dúvidas permanecem. Nós não temos como afirmar se as pessoas sepultadas ao redor do rei foram ritualmente mortas, talvez até cometendo suicídio, quando o rei veio a óbito. Ou se o rei foi sepultado e então, em momentos diferentes, os sepultamentos dessas pessoas foram realizados quando elas morreram de mortes naturais. O sacrifício de animais, por sua vez, era muito mais comum. Entre as tumbas, há uma em que evidentemente sepultaram um leão. Por todo o antigo Egito, por 3.000 anos, leões simbolizaram o rei. Eram até considerados os guardiões na passagem ao submundo. Ter leões sepultados junto à tumba de Atotes mostra que ele está sepultando consigo um dos símbolos do poder dos reis. Isso poderia explicar por que escultores da antiguidade deram à famosa esfinge o corpo de um leão. Ele era um símbolo do poder dos reis desde a primeira dinastia do Egito. Ela é uma guardiã do cemitério, uma guardiã deste complexo de pirâmides, que, em sua posição agachada, se torna uma divindade protetora do sítio de Gizé. Mas se é assim, por que a esfinge tem uma cabeça humana? Uma temerosa deusa com cabeça de leão pode fornecer pistas. Quando os antigos egípcios colocavam a cabeça de um leão no corpo de um humano, simbolizavam emoção, febre, violência e fúria fora de controle. Esta é a deusa Sakmis. Ela é a deusa protetora dos médicos. Ela é a essência da febre e da doença. Os médicos queriam ser amigos dessa força para poderem drená-la dos pacientes. Sakmis tem qualidades humanas, mas elas são dominadas por sua natureza animal descontrolada. Talvez com a esfinge seja o contrário. Aqui, no entanto, temos o oposto. É a inteligência no controle de forças animais. A esfinge simboliza a inteligência e controle sobre a força, sobre o poder. Mas a inteligência e o controle de que ser humano específico? De quem é esta cabeça? Os egiptólogos encontraram uma pista. Em vez da juba de um leão, a esfinge veste um enfeite de cabeça chamado de nemés, um adereço usado exclusivamente por reis. Aqui temos duas coisas: o poder do faraó, o controle do faraó e também a guardiã da necrópole. Tudo contido na esfinge. Então, qual é o faraó cujo rosto está na esfinge? E quem ordenou que fosse esculpida? Mistérios e magia estão sempre ao redor da esfinge. Nem sequer um nome de faraó foi encontrado escrito na esfinge. Ainda há mistérios acerca de que rosto exatamente estaria na esfinge. A resposta está em entender quem toma o poder quando Kelps morre. A egiptóloga Salima Ikram está investigando a necrópole de Gizé em busca de pistas. Foi aqui que os parentes de Kelps foram sepultados. A cor das tintas em alguns lugares ainda está tão fresca que parece que o artista acabou de largar o pincel. Nas paredes desta tumba antiga, os artistas pintaram uma imagem do filho mais velho de Kelps, o príncipe Kawabi. Parece que houve um pouco de tensão entre os membros da família. Provavelmente é esse o caso. Numa família real, quando alguém morre e não está claro quem será o herdeiro.
Pela tradição, Kaoab deveria ter sucedido a seu pai. Geralmente já se sabia quem seria o próximo rei antes do atual morrer. Era sempre o filho mais velho do faraó. Se ele sobrevivesse a seu pai, isso significava que ele se tornaria o novo rei do Antigo Egito. Mas Kaoab nunca se tornou faraó. É seu meio-irmão, Gedefré, que sobe ao trono. Seria essa sucessão incomum evidência de um crime? A hipótese de que Gedefré teria assassinado Kaoab foi trazida pela primeira vez por um famoso arqueólogo americano chamado George Eisner. Ele foi o primeiro a investigar a cronologia da sucessão com o objetivo de desvendar os segredos da esfinge. A forma como fazemos para entender as famílias reais de um período histórico tão longínquo requer que fiquemos sobre os ombros dos egiptólogos que nos precederam. Eles levantaram hipóteses, então tentamos dissecar essas hipóteses sobre essas relações familiares ao longo do tempo, com novos indícios arqueológicos. Foi George Eisner quem foi o primeiro a solucionar o enigma da esfinge, como ele chamava. Isso foi por volta de 1912. Ele percebeu que o sucessor de Kelps, Gedefré, não foi sepultado em Gizé. E então elaborou uma espécie de história de que ele deveria ser um usurpador. Gedefré era filho de uma esposa real secundária de Kelps, nascida na região da atual Líbia. Quando seu irmão Kaoab morre, é Gedefré o próximo na linha de sucessão. Eisner vê nisso uma história de assassinato e poder digna de Shakespeare. Os egiptólogos modernos têm suas dúvidas. Um senso de história é bom porque acredito que todo o entendimento humano é guiado pela narrativa. Mas o fato é que a história dessa família está escondida em névoas. Mas eles concluíram que por volta de 2480 a.C., é Gedefré e não Kaoab que sucede a Kelps. E agora eles descobriram que esse faraó inesperado fez de fato algo chocante. No Antigo Egito, Gedefré é o novo rei, talvez após assassinar seu irmão. Agora, ele escolhe uma esposa inusitada. Gedefré, filho de Quéops, se casa com sua meia-irmã Eteferés II. Mas o incesto era comum entre a realeza egípcia. Então, não é por isso que Eteferés é uma escolha incomum. Eteferés havia sido casada com Kaoab, que alguns acreditam ter sido assassinado por Gedefré, seu novo marido. Aqui podemos ver o título de Eteferés, onde ela está falando sobre ser uma grande esposa real. Claramente, essa mulher era uma das mulheres mais significativas que viveram no tempo de Kelps e depois dele. Este vestido é realmente bastante inusitado, porque podemos ver que é muito chique com o ombro subindo desta forma. Outra coisa memorável é a cor de seu cabelo. As pessoas dizem, ela era estrangeira porque parece que seu cabelo é amarelo em vez do preto que vemos normalmente. Talvez essa mulher fosse um pouco fora do comum e, portanto, mais especial. A viúva do príncipe Kaoab se junta a Gedefré no trono e se torna a rainha do Egito.
Casar-se com a esposa do príncipe morto mostrava para o povo que ele era bem-vindo por toda a família. Mas Gedefré realmente merecia sua reputação como um usurpador que assassinou o irmão? E poderia ter sido ele o rei que construiu a esfinge? George Eisner encontrou outros indícios para desenvolver sua hipótese de usurpação. Como todas as pirâmides do Egito, a de Gedefré em Abu Roash fica localizada na margem ocidental do Nilo. O egiptólogo Vassil Dobrev obteve uma permissão especial para visitar e investigar o sítio. Estamos entre 120 e 130 metros acima do nível do mar aqui. Estamos na região bastante alta de Abu Roash, a mais alta do Egito. O nome do local confirma isso. Abu Roash. Em faraônico, Abu é o lugar. Ra vem de Ra. E Wash é para louvar ao Deus. Então a tradução ao pé da letra é o local onde se louva ao Deus Ra. Como alguém que quer venerar o Deus do Sol, Ra, este é o local mais próximo do Sol. Ra, também chamado Ré, é deus do egípcio do Sol. Vestígios apontam que ele se tornou especialmente importante durante o reinado de Gedefré. Gedefré foi o primeiro a realmente invocar o culto ao sol com tamanha dedicação. Seu nome, Gedefré, é o primeiro nome em que aparece o termo Ra, o deus do sol, sendo invocado. Seu nome inclui o nome de Ra. E ele também é o primeiro rei a ser chamado de filho de Ra. Isso também é importante, porque pode ser que Kelps tenha declarado a si mesmo a encarnação de Ra durante seu reinado. Seu filho, para honrá-lo, teria chamado a si mesmo de filho de Ra. Em Ábidos, nas paredes do templo do rei Sete I, construído mais de 1000 anos depois de Gedefré, egiptólogos decifraram uma lista rara de faraós egípcios, muitos com Ra em seus nomes. Com o reinado de Gedefré, começou essa nova onda de incluir o nome do deus Ra em seu nome. E isso continuou até o fim da Quinta Dinastia. Depois disso, todos os reis são chamados Kefren, Neferikare. E isso segue assim. E foi Gedefré quem deu início a esse movimento tão poderoso de uma religião solar. Mas nem todos os egiptólogos concordam quanto ao papel que Gedefré teria tido em elevar o culto do deus do sol. Eu acredito que não devamos tirar muitas conclusões a partir do nome de Gedefré ou da localização de sua pirâmide, porque todas as pirâmides verdadeiras são monumentos solares. Então, o foco no deus Ra, no deus do sol, eu acredito que não tenha simplesmente começado com Gedefré. No planalto de Abu Roash, Gedefré constrói uma pirâmide com uma base de mais de 100 metros de largura e cerca de 60 metros de altura. A pirâmide é muito menor que a de seu pai, Kelps, que tinha mais que o dobro da largura e era mais de 75 metros mais alta. Mas Gedefré escolhe sua localização sabiamente. Ao escolher o mais alto platô desértico, ele garante que sua pirâmide atingirá mais alto que a de Kelps. Gedefré constrói sua pirâmide em uma colina, no topo de uma colina. E olhando de cima para o planalto de Gezer. Mas ela também fica muito, muito próxima das pedreiras, das pedras que podiam ser usadas para a construção da pirâmide. Mas é aqui que a história do sucessor de Kelps e o enigma da esfinge mudam de rumo. Embora não tenha restado nada da pirâmide de Gedefré, ela foi terminada. Ou chegou perto disso durante o reinado do faraó. Ela ficava bem perto de uma pedreira. E essa mesma pedreira foi usada pelos romanos quando eles tomaram o poder no Egito.
Eles não só extraíram pedra da pedreira, mas também a extraíram da pirâmide de Gedefré. E é por isso que não temos quase nada dela que tenha restado até hoje, exceto pelas salas subterrâneas. A pirâmide de Gedefré foi destruída cerca de 2.000 anos depois de ter sido construída. Um revés que apagaria o faraó da história. Foi apenas quando arqueólogos modernos escavaram as ruínas de Abu Roash e encontraram estátuas do rei que o nome de Gedefré foi restaurado. Na época antiga, se um rei quisesse proclamar sua posse da terra ou fazer seu povo entender quem ele era, ele realmente tinha que erguer estátuas e monumentos que transmitissem essa informação. Mas as estátuas mostram que a destruição do legado de Gedefré pode não ter sido um acidente. Como as estátuas foram destruídas ou desfiguradas, nós sabemos que houve uma intriga política, um drama, ou descontentamento quanto ao jeito que o faraó levou seu governo do Egito. Porque a arte era usada como propaganda desde o momento mais antigo da história. Os narizes foram intencionalmente quebrados e o nome de Gedefré foi apagado dos entalhes. Não era tão importante que a estátua realmente se parecesse com você. Era importante que o seu nome estivesse na estátua e se alguém viesse e riscasse o seu nome, você estaria ritualmente condenado. Se você retirasse o nariz da estátua de alguém, essa pessoa não poderia respirar. Então havia todo tipo de forma de prejudicar alguém. Poderia ser essa uma pista para a solução do mistério de quem haveria construído a esfinge? Afinal, assim como as estátuas de Gedefré, a esfinge gigante também perdeu seu nariz. No Egito, arqueólogos estão tentando solucionar o mistério de quem haveria construído a esfinge. Estão investigando o faraó Gedefré. Poderia haver uma conexão entre as estátuas desfiguradas desse rei e a esfinge que perdeu o nariz? As estátuas quebradas de Gedefré levam o egiptólogo do começo do século XX, George Eisner, a mais uma hipótese. A de que Gedefré teria sido um usurpador cuja memória foi destruída pela realeza posterior. Reisner considera fatos como as estátuas de Gedefré terem sido quebradas. Poderia ser por ter havido uma reação do povo comum contra a elite e a dinastia real. Essa é uma possibilidade. Ou poderia ser por divisões e raiva dentro da própria família real e pela competição entre linhagens distintas da realeza. Nós não sabemos. O que sabemos é que depois de 10 a 15 anos no poder, tempo que mal deu para terminar sua pirâmide, Gedefré estava morto. O reinado de Gedefré foi curto quando comparado ao resto da família. Isso nos faz acreditar que seu governo não tenha sido nada pacífico. Quando ele morreu? Se morreu cedo ou tarde, se teria sido morto ou não, nós não sabemos. Outro filho de Kelps, Kefren, toma o poder. Seria a sucessão de Gedefré por seu meio-irmão Kefren, em vez de um filho seu, evidência de mais um crime? George Eisner pensava que sim. Ele elaborou a hipótese de que Gedefré teria sido assassinado por seu irmão mais novo, Kefren, que então haveria buscado destruir sua memória danificando as estátuas em Abu Roash. Eisner apontava que a pirâmide de Kefren, construída em Gizé, ao lado da de seu pai, seria um indício de que o novo rei estava retornando para as raízes da família, após ter vencido seu irmão usurpador.
George Reisner inventou uma história de que Gedefre teria sido destronado de algum modo por Khephren, que então retornou para Gizé, seu planalto de origem. Mas os egiptólogos atuais têm dúvidas. Reisner toma os fatos e tece com eles uma história de rebelião, de revolta e da raiva dentro da família de Kelps. Quem pode saber? Talvez seja verdade, mas é realmente uma enorme especulação na qual a ligação dos fatos é, de certo modo, dada pela imaginação de Reisner. Os narizes quebrados das estátuas de Gedefre e da Esfinge podem ser mera coincidência. Sabemos que o nariz em qualquer estátua é o ponto mais frágil, então é bastante fácil destruí-lo. Eu não acredito que haja uma ligação entre a destruição do nariz das estátuas de Gedefre e a do nariz da Esfinge. Eu acho que isso é apenas por esta ser a parte mais frágil das estátuas e que se quebraram naturalmente. Hoje, muitos acreditam que as estátuas de Gedefre foram desfiguradas milhares de anos depois, durante a conquista romana do Egito. O que quer que tenha acontecido por volta de 2470 a.C., Khephren toma o controle do Egito. Ele decide construir sua tumba logo ao lado da grande pirâmide de seu pai. Retornar a Gizé cria um dilema para Khephren. Ele quer demonstrar seu poder com uma grande pirâmide. Mas como ele pode se destacar ao lado do imenso monumento de Kelps? A pirâmide de Kelps é, de longe, a maior. É a maior de todos os tempos. A pirâmide de Khephren é interessante porque, quando você olha pela primeira vez para o Planalto de Gizé, ela parece ser mais alta que a Grande Pirâmide. Mas, na verdade, ela não é. Khephren a construiu num ponto mais alto, provavelmente para superar a seu pai. Talvez essa tenha sido uma jogada esperta. A base de sua pirâmide, na verdade, é um pouco menor que a de Kelps. Embora a pirâmide de Khephren seja mais íngreme, ela era originalmente 3 metros mais baixa que a grande pirâmide de seu pai. Mas hoje, elas figuram como um par majestoso e quase idêntico no Planalto. O retorno de Khephren a Gizé marca o fim de uma complicada disputa pelo poder disparada pela morte de seu pai, Kelps. Mas um grande mistério ainda permanece. Quem construiu a Esfinge? Agora que os egiptólogos sabem a ordem de sucessão, primeiro Gedefre, depois seu irmão Khephren, eles conseguem diminuir a lista de suspeitos. Embora Khephren tenha sido por muito tempo um dos favoritos devido à sua ligação com Gizé, no fim das contas, Gedefre não abandonou por completo a região. Gedefre, por muito tempo, foi deixado de lado pelos egiptólogos. E eu acredito que as pessoas devessem se voltar mais a ele, porque é bastante possível que ele tenha tido mais a ver com as construções de Gizé terminando o complexo funerário de Kelps do que qualquer outro. Afinal, Gedefre certamente sucedeu a Kelps e era tradicional no Egito que a pessoa a concluir o complexo mortuário fosse aquela que herdasse o trono. Quando Gedefre se mudou de Gizé, seu trabalho no Planalto ainda não estava acabado. Nós temos conhecimento de que foi ele quem sepultou o seu pai em Gizé. Nós, na verdade, temos pichações na face sul de sua pirâmide, e elas mencionam o nome de Gedefre. Então, Gedefre estava realmente envolvido na cerimônia funerária de Kelps, o que dificilmente seria o papel de um usurpador. Arqueólogos em Abu Roash desenterraram uma ligação entre Gedefre e a Esfinge. Uma estátua que se acredita ser a esfinge mais antiga do Egito. Ela representa a esposa de Gedefre, a rainha Teferes II. Os indícios apontam que a ideia e as imagens da esfinge foram desenvolvidas durante o reinado de Gedefre.
E alguns egiptólogos agora criaram hipótese de que a esfinge em Gizé poderia ter sido construída por Gedefré, mas há a imagem de seu pai, Kelps. As características da esfinge parecem bastante próximas às da estatueta de marfim que pertence a Kelps. Além disso, havia votivos que foram deixados entre as patas da esfinge que mencionam a Kelps. E também a esfinge usa uma forma mais antiga de Nemés, o adorno de cabeça, que se pode encontrar durante o reinado de Kelps. A esfinge é uma imagem de propaganda, porque através dela, Gedefré, o filho de Kelps, mostra ao povo egípcio que realmente existiria uma vida após a morte, pois seu pai havia ascendido aos céus e agora ele estava de novo na terra como um ser divino. Vassil Dobrev acredita que evidências de que tenha sido Gedefré e não Kefren quem teria construído a esfinge poderiam ser encontradas na disposição do complexo funerário de Kefren. Acho que essa é uma solução bastante simples baseada na geografia. Os reis do Antigo Egito geralmente construíam 2 templos para cada pirâmide. O primeiro, ao pé da pirâmide, é usado para venerar ao rei morto. Uma longa rampa de pedra, uma espécie de passadiço, liga o primeiro templo a uma estrutura mais baixa conhecida como Templo do Vale. Localizado às margens do Nilo, ele era usado para cerimônias de embalsamamento. Quando se olha o mapa de Gizé visto de cima, pode-se ver claramente que quando Kefren constrói aqui, ele ergue um templo no vale. Mas o passadiço fica completamente deslocado para o sul, como se ele evitasse a esfinge. Isso significa que quando Kefren construiu seu monumento aqui, já tinha uma esfinge no caminho. Ele ignorou todas as regras da arquitetura egípcia que são normalmente baseadas na simetria. Na minha opinião, foi Gedefré quem construiu a esfinge. Mark Lanner não tem tanta certeza quanto a essa hipótese. Talvez Gedefré tenha feito a esfinge para honrar a seu pai Kelps. Bom, talvez, mas não temos provas disso. Não temos nenhuma forma de verificar essa ideia. Mas Mark acredita que pode provar quem construiu a esfinge. No Planalto de Gizé, no Egito, Mark Lanner acredita que o Templo do Vale de Kefren, logo ao lado da esfinge, contém a prova de que foi o faraó Kefren quem construiu essa gigantesca estátua. Eu acredito que o que aconteceu foi que Kefren teve a ideia de pegar a encosta de uma pedreira e transformá-la na grandiosa esfinge. E quando executaram isso sob o reinado de Kefren, os homens da pedreira pegaram as camadas da cabeça e do pescoço, as camadas mais de cima, e levaram a rocha para o sudeste, para a construção do Templo do Vale. Mas examinou a composição da pedra na esfinge e verificou que ela bate com a rocha utilizada no Templo do Vale de Kefren. Conforme foram mais fundo e esculpiram o corpo do leão, eles levaram a rocha para o leste para fazer o Templo da Esfinge. Então, se Kefren foi quem construiu a esfinge, que faraó ela representa? Provavelmente se trata do próprio Kefren, um visionário, como seu pai Kelps, que construiu a Grande Pirâmide. O que Kefren está, de certo modo, acrescentando à explosão desse período de experimentação em escala gigantesca é a construção da Grande Esfinge. Se Mark estiver certo, Kefren estaria usando a esfinge para aumentar sua influência. A esfinge é a cabeça do faraó em cima do corpo de um leão. O simbolismo por trás disso é o de inteligência e controle do rosto do faraó com a força e o poder do corpo de um leão. A despeito das discordâncias que ainda permanecem entre os egiptólogos a respeito de quem teria construído a esfinge e quem ela representa, todos concordam em um ponto.
que o construtor da esfinge planejava construir um templo em frente a ela, onde o monstro icônico poderia ser venerado por uma seita. Mas ele nunca foi concluído. De um certo modo, a esfinge e seu templo nunca foram inaugurados como uma imagem de culto. Da mesma forma como você projeta um parque temático e inaugura ele e as pessoas vêm para fazer uso. O construtor da esfinge não teve a chance de consagrar seu templo e de contratar sacerdotes para garantir a continuação de sua seita. Mas após cerca de 1.200 anos de esquecimento, novos faraós se reapropriaram do local e de suas imagens. Gerações mais tarde, séculos mais tarde, temos visitantes vindo para esses lugares. Por exemplo, Amenófis II costumava passear pela região com sua biga. Ele amava o sítio de Gizé. E, na verdade, construiu todo um templo voltado para a esfinge e deixou lá uma enorme estela contando de sua proeza atlética. O filho de Amenófis, o príncipe Tutemés, vai ainda mais longe. Ele ordena que um bloco de pedra com inscrições seja colocado entre as patas da grande esfinge. Tutemés, ao que tudo indica, não era o príncipe coroado, ele tinha irmãos mais velhos. Naquela época, os príncipes eram educados em Mênfis, onde eram treinados em práticas militares na condução de bigas, no tiro com arco e flecha. E ele praticava essas habilidades aqui na região de Gizé. Ele diz, neste texto hieroglífico, que dormia sob a sombra da cabeça da esfinge e que ela veio a ele em um sonho. No sonho, a esfinge disse a ele: Tutemés, meu filho, olhe para mim, estou cercada pela areia do deserto, estou enterrada. Tire a areia do meu corpo e o tornarei rei do Alto e Baixo Egito. O jovem príncipe ordenou que a estátua fosse desenterrada. No fim das contas, ele se tornou faraó, conhecido como Tutemés IV. Ele ergue sua estela, hoje chamada de Estela do Sonho, entre as patas da esfinge. Este se tornou o ponto central dessa pequena capela onde Ramsés acrescentou sua estela no primeiro ano de seu reinado. Outros reis e príncipes adicionaram inscrições e estelas no primeiro ano de seus reinados. E parece que este lugar, a área entre as patas da esfinge, essa capela, era onde reis e príncipes vinham para ser iniciados, quase como no Vaticano. Não se faz uma coisa dessas sem se ter algum tipo de orgulho em relação ao trabalho de seus ancestrais, dos faraós do Império Antigo, e sem gostar de estar no local que eram tão antigos para pessoas como Tutemés IV e Amenófis II, quanto eles são para nós hoje em dia. Nos séculos antes de Tutemés ordenar que a esfinge fosse escavada das areias, ela havia caído em abandono. Então, o jovem faraó ordena que os trabalhadores façam uma restauração completa. Mais para frente, tijolos foram acrescentados para proteger as áreas mais danificadas. Eles ainda podem ser vistos nos dias de hoje. Na rachadura aqui e na testa, podemos ver um pouco de cor, traços de vermelho. É possível que a esfinge fosse inteira pintada de vermelho. Mas no Novo Império, quando a ressuscitaram, ao que tudo indica, ela não foi pintada só de vermelho. Quando estávamos trabalhando na capela, encontrei pequenos traços de azul egípcio, o pigmento especial pelo qual os egípcios eram conhecidos, nos interstícios entre as pedras. E havia até traços de amarelo. Tinha muito vermelho. Por todo lugar em que se varresse as pedras antes dos trabalhos de restauração dos anos 1980 e 90, saía pó vermelho do espaço entre as pedras, quase como se a esfinge estivesse sangrando. Isso era de quando a esfinge era vermelha. Temos indícios de que padrões de asas tenham sido pintados nos flancos da esfinge. E, de fato, algumas das estelas do Império Novo mostram a esfinge com asas
nas laterais do corpo de leão. Por quê? Porque ela tinha uma cabeça humana. Era um leão, mas também era Horus, e Horus é o falcão. Então a esfinge era um ídolo muito mais colorido, complexo e icônico na época do Império, quando foi restaurada, do que a ruína bege que nós estamos vendo. Um ícone do mundo antigo, a esfinge mantém sua aura de mistério e enigma. Por quase um século, as hipóteses do egiptólogo George Eisner sobre como a esfinge foi erguida foram tomadas como premissas. Ele romantizou a sucessão do grande faraó Quéops, imaginando histórias de rivalidades, tramas e assassinatos, mas sem prova concreta. Hoje, os especialistas estão mais interessados pela decisão de Khéphren de retornar a Gizé e construir sua pirâmide ao lado da de seu pai. Sem nenhum registro que tenha restado de quem haveria construído a grande esfinge, o mistério permanece. Talvez Khéphren a tenha construído. Ou, como já foi sugerido, talvez a esfinge tenha sido uma construção em memória de Quéops, por Gedefré. Eu acredito que não tenhamos uma prova definitiva. Para que nós tenhamos certeza quanto ao construtor da esfinge, nós precisaremos, na verdade, de mais indícios do que temos no momento. O construtor da segunda maior pirâmide já construída no Egito é bem conhecido. O faraó Khéphren garantiu que sua memória perduraria, deixando sua marca em Gizé com sua tumba monumental. Mas o que Khéphren não sabia é que a sua seria a última pirâmide verdadeiramente colossal a ser construída no Egito.